Paz e alegria, iniciemos consagrando o Espírito Santo este momento. Espírito Santo, por vossa inspiração eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, Santo Agostinho, ele ensina-nos que os que não querem ser vencidos pela verdade serão vencidos pelo erro. Por isso, meus irmãos, é urgente redescobrirmos os ensinamentos contidos no Catecismo da Igreja Católica, pois, como sabemos, o mundo está doente. E eu até digo que ele está dando seus últimos suspiros. Eu quero entregar de todo o coração a Nossa Senhora, ela que é mãe da obediência, a formação. Ou melhor, a evangelização através das catequeses que nós faremos no segundo semestre desse ano, enquanto ainda nos resta tempo. Enquanto a última chama cristã ainda permanece acesa. Como já é do nosso conhecimento, este ano ele é dedicado a São José, ele que é o padroeiro e provedor da nossa comunidade. E neste tempo, junto com o tema pastoral deste ano, que é o Credo, teremos a oportunidade de conhecer melhor o símbolo da nossa fé. E se quisermos achar um mestre que nos ensine e ajude a melhor conhecermos a fé da Igreja neste segundo semestre, tomemos São José como este mestre, que não erraremos o caminho da fé. Agora, nós vamos iniciar uma breve introdução sobre a profissão de fé, utilizando o Catecismo da Igreja Católica no seu parágrafo de número 190. Meus irmãos, esse parágrafo ensina-nos que o símbolo da fé são uma compilação das principais verdades da fé. O símbolo da fé ele é chamado de símbolo apostólico. E esse parágrafo ele ensina que ele basicamente está dividido em três partes. Uma que se refere ao Pai Criador, outra ao Filho Redentor e a terceira que fala do Espírito Santo. Então, quando nós professamos que nós cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, nós colocamos em destaque a obra do Pai na história da salvação. Ele que é o Criador do céu e da terra. Assim, o Pai ele é apresentado como o princípio, como aquele que, criando, desencadeou todo o processo da história. E quando nós professamos o Filho, a fé no Filho, nós afirmamos a sua obra de salvação. Ele que se apresenta como um novo Criador, como aquele que dá origem a uma nova humanidade. Já a pessoa divina do Espírito Santo personaliza o amor íntimo e infinito de Deus sobre toda a humanidade. O Espírito que se manifestou primeiramente no batismo e na transfiguração de Jesus e que se revelou de maneira plena no dia de Pentecostes. Comecemos pelo parágrafo de número 187, aonde nos diz que estas síntese da fé chamam-se profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se credo em razão da primeira palavra que normalmente as começa, creio. Denomina-se também símbolo da fé. Então veja que o credo ele é uma síntese da nossa fé, mas também nós temos que saber que não é a única. Existem outras sínteses da fé.
E são essas sínteses que chamamos de profissão de fé. E elas são chamadas assim porque elas exprimem de forma resumida a fé que como católicos nós professamos. E para nós católicos, o credo é o símbolo da nossa fé por excelência. Ele é um sinal de reconciliação e também de comunhão entre todos aqueles que creem. Por isso, meus irmãos, ele é assim uma coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato dele servir como ponto de referência primeiro e fundamental para as nossas catequeses. Agora, é importantíssimo sabermos que a fé, ela supõe a graça de Deus, porque é pela fé que nós recebemos de Deus que nós podemos crer. Porém, meus irmãos, crer implica também naquilo em que se crê. Por isso é necessário nós conhecermos o conteúdo da fé que professamos. Meus irmãos, em quem nós cremos? Essa é uma pergunta de simples resposta. Por que eu digo que é uma pergunta de simples resposta? Porque até mesmo aqueles que não creem sabem a nossa resposta. Sabem que cremos em Deus. Contudo, existe ainda algo um pouco mais profundo para respondermos. No que nós cremos? Ou, em outras palavras, qual é a nossa doutrina? É o que veremos agora no parágrafo 185 do Catecismo da Igreja Católica. Quem diz eu creio, diz dou minha adesão àquilo em que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Então você deve ter percebido que esse parágrafo ele explica que quem diz creio, ou seja, quem diz acredito, diz dou a minha adesão àquilo que nós cremos. Então, para entendermos o que isso significa, vamos dar asa à nossa imaginação. Veja, se cada um de nós que se declara católico tivesse, assim, uma visão diferente dos mistérios da nossa fé, cada um faria a sua própria igreja. É o que verificamos entre os protestantes nos nossos dias. Então, cada um faria a sua própria igreja com Deus do jeito que a pessoa queira, que é uma ideia errada de Deus. Então, do jeito que a pessoa queira, nós teremos cultos, nós teremos ritos, orações diferentes e tantas outras coisas. Ou seja, meus irmãos, nós diríamos ser católicos, mas quando nos reuníssemos para expor a nossa fé, nós veríamos que cada um era um tipo diferente de católico. Na realidade, nem seríamos católicos, pois cada um havia fundado uma nova religião, a seu gosto, a seu prazer. É por isso que os símbolos da fé, eles são tão importantes, porque neles é que estão as verdades essenciais da nossa fé. O que nos torna mais unidos e para de fato andarmos na verdadeira fé católica sem nos desviarmos. Agora, infelizmente, apesar da riqueza simbólica da liturgia e de orações tão plenas de significado como o credo, muitos de nós católicos participamos, por exemplo, da celebração da liturgia da palavra de forma apenas a memorizarmos, repetindo fórmulas automáticas, sem atentarmos para o que estamos dizendo. As nossas catequeses, meus irmãos, elas podem e devem ser esquematizadas em torno do credo. Por quê? Porque ele encerra as principais verdades da nossa fé.
Então, esse símbolo da nossa fé não foi elaborado segundo opiniões de pessoas, mas da própria palavra de Deus inteira, de onde a igreja ela recolheu o que existe de mais importante para nos dar como a única doutrina da fé. E aqui eu quero lembrar e lembro aquela parábola da semente da mostarda. Assim como aquela semente de mostarda, ela contém, melhor dizendo, um pequeníssimo grão, um grande número de ramos, da mesma forma o credo, que é um resumo da fé da igreja, ela encerra em algumas palavras todo o ensinamento da verdade que está contida, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu não sei se você sabe, mas segundo uma tradição, esses 12 artigos do credo que nós veremos, eles simbolizam o número dos apóstolos, o conjunto da fé apostólica. Todos os 12 artigos do credo são dogma de fé. Ele é o símbolo dos apóstolos e ele resume as verdades básicas da fé cristã que há mais de 2000 anos a igreja ensina. E segundo uma antiga tradição, com certeza lendária, os 12 apóstolos estavam reunidos em Jerusalém e eles teriam estabelecido em comum os primeiros rudimentos da nossa fé. Segundo esse relato, cada um ditando o seu artigo. E essa versão era recitada pelos novos cristãos no momento do seu batismo. E ficou conhecida como Credo Apostólico. Na verdade, esses 12 artigos, eles são um resumo da forma básica da fé cristã, que poderá nos conduzir a uma plena humanização. Como é importante aprendermos o ensinamento de Jesus desde criança. São sementes de verdade, são sementes de amor, que se desenvolvem no decorrer dos anos. Principalmente, meus irmãos, se encontrarem um ambiente assim favorável em nossas famílias. Não vamos assim partilhar daquele pensamento de que é melhor não ensinar nada de religião às nossas crianças, dizendo que quando crescerem poderão escolher a religião que quiserem. Como católicos, os pais têm a obrigação de batizar o mais cedo possível as crianças. Falar assim para elas, desde cedo, as verdades da fé. É claro, falar na medida de sua compreensão. E também dar aos próprios filhos o exemplo daquilo que ensina. Você já meditou alguma vez o credo? Se ainda não, você terá a oportunidade nesse segundo semestre de meditá-lo. E pela meditação você irá descobrir que é uma riqueza profunda. Uma riqueza profunda que a igreja nos apresenta em palavras simples e de fácil compreensão. Como Nossa Senhora, que guardava as palavras de Jesus, meditando essas palavras no seu coração, procuremos meditar e guardar com amor as verdades do credo. Em seus 12 artigos que nós veremos, o creio sintetiza tudo aquilo que como católicos devemos crer. Será estudando e aprofundando cada ponto que nós teremos a oportunidade de percorrer a essência da nossa fé. E é sobre o credo que me dedicarei a expor a partir do próximo vídeo, conforme a Bíblia, conforme o Catecismo da Igreja Católica e o livro Creio, as razões da nossa esperança, do nosso Babá, do nosso Santinho. Os vídeos que nós veremos certamente irão nos oferecer uma verdadeira viagem
uma viagem pela fé, ao longo do qual certamente se irão aos poucos se descortinar, não só porque nós cremos, mas também a profunda beleza do credo cristão e a relação de uma perfeita harmonia que existem entre os seus mistérios. É com alegria, meus irmãos, que gravarei os próximos vídeos e os entregarei a você, a interpretação do credo. Tão sintético, mas ao mesmo tempo tão profundo e detalhado, para que fique bem claro aos olhos de todos a verdade da nossa fé. Eu desejo que você faça desse estudo uma verdadeira catequese. Uma verdadeira catequese não só para o seu conhecimento, mas principalmente para que possa levar você a ter um verdadeiro encontro com o Senhor, através da doutrina de sua igreja. Eu quero também avisar você que ao término de cada vídeo serão colocados por escrito alguns tópicos dos vídeos para que você possa contemplar e também algumas perguntas e afirmações para que você possa refletir e interiorizar as verdades colocadas. E para que essas verdades possam levar você a aplicar os ensinamentos do Sagrado Magistério à sua própria vida. Aguardo você no próprio vídeo. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.